Olha, você que está assistindo o nosso programa, eu queria chamar a atenção da sua saúde. Como você está? Todas as vezes que a gente traz um profissional para o programa, a gente tem aquela dedicação em primeiro conversar com o especialista e entender um pouco mais o assunto. Mas eu faço sempre questão de deixar o profissional bem à vontade para ele trazer todos os esclarecimentos, até para eu como apresentadora aprender mais ainda. A gente sabe que tem muita gente nesse exato momento assistindo o nosso programa que espera o nosso Bom Dia acontecer justamente para saber quais são os temas, as pautas diferenciadas, principalmente relacionadas à saúde. E hoje o Alexandre Mota já se encontra aqui no nosso estúdio. Ele aceitou esse convite para falar sobre uma fisioterapia diferenciada. Uma fisioterapia que a gente sabe que de uma certa forma vai ajudar você, vai ajudar as pessoas que precisam se cuidar mais e mais. Às vezes você diz assim, poxa, eu tomei remédio X, me cuidei de tal doença, ainda continuo, parece que com os mesmos problemas. Às vezes a gente só absorve. A gente toma um remédio, a gente continua ali tomando remédio, mas não vai se cuidando de outra forma. E às vezes você precisa eliminar doenças que, de uma certa forma, naquele momento foi um cuidado, mas não foi um tratamento. E aí você tem que ter muito cuidado, porque às vezes até o tratamento com remédios requer um pouco mais de atenção de outras especialidades, para que você não fique acumulando até remédio dentro de você. E hoje nós trouxemos aqui o Alexandre Mota, ele que é fisioterapeuta, osteopata, e veio hoje falar pra gente sobre os benefícios. Primeiro explicando pra gente, na verdade, o que é. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Vanus, bom dia. Bom dia. O que deve ter de gente em casa agora, eu quero saber o que é, na verdade, e para que casos que vai funcionar, na verdade, essa fisioterapia, né? Essa terapia. Essa especialidade da fisioterapia, né? Na verdade, muita gente acha que a osteopatia ainda é uma coisa nova, que chegou agora, mas na verdade a osteopatia foi criada em 1847, ou seja, tem 148 anos. Foi criada nos Estados Unidos e aqui no Brasil chegou e foi acolhida pelo Conselho de Fisioterapia. Então aqui no Brasil é uma especialidade da fisioterapia. E eu costumo dizer que a osteopatia é um olhar diferente para a nossa saúde. É um método de cuidado com a saúde, onde a gente trabalha a saúde através do equilíbrio mecânico, o equilíbrio de movimento do corpo. Porque nenhuma parte do corpo consegue funcionar bem, ter saúde, se ela não tiver um bom movimento. Então, eu costumo dizer exatamente isso, que a osteopatia é esse olhar diferente. Sabe o que a gente percebe também, Alexandre? Que cada médico, cada profissional, cada especialista, ele vem com um curso. Porém, a gente sabe que dentro desse curso ao qual ele se formou, tem muitas especialidades. E aí a gente vai percebendo que você pode mexer com tudo um pouco, porém uma delas você se qualifica e traz benefícios para a saúde da pessoa que as pessoas não têm nem ideia. Que não é só você procurar um fisioterapeuta, mas é você procurar um fisioterapeuta que esteja realmente preparado, que se especializou para fazer aquele tipo de tratamento em você. Quando isso acontece, a gente sabe que de uma certa forma vai se trabalhar talvez pontos que não precisaria você sofrer tanto tomando só medicamentos, porque a gente sabe que é necessário, mas a fisioterapia, ela abriu um leque de especialidades para que a gente pudesse conhecer e entender que tem certas dores que a gente não precisa estar sofrendo mais. Que a gente tem como aquela especialidade nos aliviar com essas dores, não é verdade? É exatamente isso. E a osteopatia veio exatamente para mostrar essa questão, porque a osteopatia é uma especialidade, então tem a graduação de fisioterapia, depois tem a formação em osteopatia e ainda tem formações complementares, como a de osteopatia pediátrica, que aí são, além dos 5 anos da formação em osteopatia, tem mais 3. Certo? Então é uma coisa muito extensa. Pronto. Exatamente. A gente, como profissional, a gente busca no paciente identificar a causa daquela dor, daquele problema, daquela doença que ele vem sofrendo. A maioria das pessoas que buscam um osteopata são pessoas que têm dor há muito tempo, que já tentaram vários medicamentos, passaram por várias especialidades e não têm um alívio satisfatório daquela dor. Ou não conseguem aliviar, ou então tem
uma melhora pouca que na hora que para o tratamento a dor volta. Pronto. Enquanto que na osteopatia a gente vai atrás do problema. Por exemplo... Quais são os casos, por exemplo? Na osteopatia a gente não trata doenças, a gente melhora a capacidade do nosso corpo de reconquistar a saúde. Eu sempre gosto de trazer casos práticos que isso entra melhor na cabeça da gente. Sim, por exemplo, uma pessoa que tem um problema crônico no punho, uma tendinite, uma inflamação, uma dor há muito tempo, que já tomou medicamento, fez infiltração, já foi cogitado cirurgia. Fez o tratamento, mas ainda continua com aquela dor. Pois é, continua com aquela dor. Na osteopatia, a gente vai atrás da causa. Então, muito provavelmente, a causa dessa dor, desse problema no punho, está no cotovelo, está no ombro. Eu costumo dizer que no corpo da gente é igual um trabalho. Se tem alguém que trabalha menos, com certeza vai ter alguém que trabalha mais e que vai estar se desgastando, adoecendo. E é exatamente isso que acontece. Normalmente, a gente só olha, só chama a atenção da gente o local da dor. Enquanto a gente não conseguir entender que o corpo é uma unidade, que esse é um dos princípios da osteopatia, a gente não consegue ir atrás da causa. Entende? Então, na osteopatia é exatamente isso. Você chega com um problema, seja articular, muscular, seja de algum órgão, uma azia, por exemplo, uma digestão difícil, constipação. Na osteopatia, a gente não olha diretamente para o problema. A gente vai atrás do que causou e o que está contribuindo para aquele problema. Eu acho interessante quando você fala assim, porque a gente lembra da própria enxaqueca. Isso. A enxaqueca, para cada pessoa, ela vem com um sintoma diferenciado. Inclusive, durante muito tempo, eu entendi que a enxaqueca, as pessoas diziam, os especialistas dizem, você tem uma enxaqueca clássica. Eu falei de clássica, ela não tem nada, porque ela vem com todos os sintomas. Então, ela é um rock and roll. Não tem nada de clássica, mas assim, é um modo de dizer, a gente até brinca. Mas assim, existem pessoas que sentem só a dor de cabeça, existem pessoas que sentem problema com aura, existem pessoas que sentem o mal-estar, o formigamento, a dormência na língua, né? Então assim, e tem gente que tem todos os sintomas em um só. Vertigens, você não consegue enxergar um lado, você tem a sensação de que você não está vendo o outro lado. Vocês veem que eu entendo bem do assunto, né? Você perde, às vezes, a concentração, a memória, faltam palavras. Então, assim, para algumas pessoas existem determinados tipos de enxaqueca que são extremamente graves, né? E aí vem a história da osteopatia que pode procurar o motivo. Daí, então, vocês vão começar a trabalhar essa situação. Exatamente. Dor de cabeça e enxaqueca é um capítulo à parte. Mas, por exemplo, eu posso falar de um caso que eu atendi no mês passado, de uma pessoa que já vem com anos com uma suposta enxaqueca, que era cefaleia temporal, bilateral, ou geralmente mais à direita, e vinha com a náusea. E o que a gente identificou foi que existia um desequilíbrio antigo praticamente na articulação da cabeça com o pescoço. Olha só. Que isso estava sobrecarregando, né? Estava forçando demais tanto algumas estruturas da cabeça, quanto um nervo, chamado nervo vago, que sai da base da cabeça, que é responsável por inervação do estômago, por exemplo. Então, sempre que tinha alguma preocupação, estresse, muita cobrança no trabalho, essa pessoa desenvolvia essa enxaqueca. E aí a medicação, obviamente, ajudava, mas muito pouco, e isso vinha se arrastando por muito tempo. E aí, quando a gente identifica a causa, uma coisa que os pacientes costumam dizer, quando a gente identifica a causa, parece mágica. Quando a gente resolve a causa, parece que a gente tira o problema com a mão. Mas essa é a capacidade que o nosso corpo tem. Não sendo crônica, né? Exato. Parece até que você nem tem a doença. Exato. Né? Quando você passa a entender de onde ela vem, qual foi a causa, porque você começa a trabalhar a causa. Exato, né? Exato. Não fica tentando controlar os sintomas. Sim. Você vai atrás da causa e o corpo tem essa capacidade. Reage. Como eu estava falando, um outro pilar, outro fundamento da osteopatia a gente reconhece essa capacidade do corpo de sempre procurar a saúde. Então, se tem alguma coisa que está atrapalhando, trazendo problema de saúde para você, a gente tem que encontrar o que está atrapalhando essa capacidade do teu corpo. Muito bom. É indicado para bebês? Para todo mundo. Para todas as idades? Inclusive, na parte de osteopatia pediátrica, a gente trabalha, inclusive, durante a gestação. Existem vários desequilíbrios que podem afetar tanto o conforto da mãe
e o conforto do bebê durante a gestação. E muitas coisas que se tem como normal, náusea, dor no púbis, dor na pelve, na articulação sacroiliaca, sacroileite, então vários problemas que se diz que é normal, que a mulher tem que aguentar, isso pode ser evitado. É indicado também para hérnia de disco? A gente está vendo aqui algumas imagens, né, que são trabalhadas. É feita sessões? Sim, a gente faz uma avaliação para identificar exatamente como está o equilíbrio do corpo e depois da avaliação a gente determina um plano de tratamento. Normalmente de 3 a 5 atendimentos uma vez por semana é o suficiente para a gente ter uma resposta muito boa, para já trazer esse equilíbrio para o corpo da pessoa e o corpo dela reconquistar a saúde, resolver esses problemas. Você me perguntou sobre hérnia de disco. Hérnia de disco é a ponta do problema. Hérnia de disco, assim como a maioria das lesões de coluna, elas são resultado de desgaste ao longo de anos. E lembra aquela história que eu falei agora há pouco, de no corpo da gente, que quando tem alguém que trabalha menos, tem outro que trabalha mais, Sim. E esse que trabalha mais é o que desgasta, é o que adoece, pronto. Geralmente nos casos de hérnia de disco, protusão discal, osteófito, que é o bico de papagaio, a coluna está trabalhando demais porque alguém ou algumas outras partes do corpo não estão fazendo o que deveriam fazer. E aí ela desgasta, aí ela causa a hérnia de disco, causa o osteófito. Então, quando a gente traz de volta esse equilíbrio de esforço para o corpo, a gente consegue aliviar a dor decorrente da hérnia de disco. Falando de osteoporose, né? Tem muita gente aí sofrendo com esse problema. No caso, é também indicado? Olha, a osteoporose é uma fragilidade óssea. O osso ele fica mais frágil, mais Sim. fácil de quebrar. A osteopatia, nesse caso, atua como um complemento. Sim. A gente sabe que tem muito a ver com nutrição, com atividade física, mas a osteopatia ajuda prevenindo problemas. Como os ossos estão mais frágeis, é mais fácil ter fraturas, ter dores, ter desgaste, artrose, por exemplo. E quando a gente traz o equilíbrio de movimento para o corpo, a gente evita esses problemas. Por exemplo, se você apoiar o peso mais em uma perna do que na outra, para quem tem osteoporose, é mais fácil desenvolver artrose naquela perna que ela tá, naquele joelho que ela está apoiando mais o peso. Muito a gente trazendo equilíbrio, a gente equilibra a balança, previne os problemas decorrentes dessa osteoporose. E aqui a produção o tempo todo passando para mim, já teve pergunta aqui, e a pergunta diz o seguinte: e sobre chikungunya? Porque vários já vieram aqui no seu programa, Vanusa, e a gente não quer perder essa oportunidade. Ótimo. Chikungunya, a gente consegue atuar também, ajudar de forma complementar. Sim. Entenda que quando tem uma parte no corpo da gente que tem uma disfunção, um movimento diminuído, que ele está, como popularmente é chamado, está bloqueado, entre aspas, toda a circulação daquela região também fica comprometida. Por exemplo, no caso da chikungunya, é muito comum ter aquelas sequelas nas mãos. As mãos ficarem inchadas, doloridas, às vezes com formigamento. E tanto os vasos sanguíneos quanto os nervos que vêm para a mão, eles passam pelo ombro. E aí a pessoa teve a chikungunya e tem uma disfunção, um desequilíbrio no ombro. Com certeza esse desequilíbrio vai contribuir para que esses problemas durem muito mais. Então a gente encontra o que está atrapalhando o corpo, a gente retira esse obstáculo e o corpo consegue se recuperar mais rápido. Interessante. Tem alguma contraindicação? Não, eu costumo comparar, para ficar mais didático, assim, que na osteopatia a gente trabalha só com as mãos e a gente tem um leque de técnicas para utilizar. Assim como no consultório, o médico tem um leque de medicações para utilizar. Cada medicação e cada técnica que a gente usa tem indicação e contraindicação. A gente vai eleger o que é seguro, o que é eficiente para aquela pessoa naquela situação, certo? Então, regra geral, a osteopatia não tem contraindicação. Algumas técnicas têm indicação e contraindicação, assim como medicação também tem indicação e contraindicação. Vão ter que ser usadas no momento certo, na hora certa, da forma com que cada paciente realmente necessita, Exatamente, né? Exatamente. E assim, foi interessante ele falar sobre a questão das causas, né? Porque assim, às vezes você pensa que tem um problema, mas a causa é outra.
E aí, quando você vai num profissional como este, ele vai te mostrar e vai te apontar onde está aquele problema que você pensa que é num lugar e é em outro. É quase como uma dor de dente, né? Você jura que está doendo aqui, mas a dor de dente é em outro lugar. Exatamente. Né? É muito bom a gente falar sobre esse assunto e a gente quer se aprofundar mais no nosso programa. Queremos que você venha mais vezes, onde a gente possa trabalhar alguém que esteja passando por algum problema e a gente possa identificar, né, essa causa e daí então a gente explicar melhor como se faz esse tratamento, tá bom? Estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato através do Instagram, não é isso? Isso, tem o Instagram e lá no Instagram tem um link também para o WhatsApp, lá do consultório, que aí é fácil encontrar. O Instagram é @dr.alexandremota, Dr. Alexandre Mota. Muito bom, gente. Olha, foi bom conversar com você. Maravilha a gente levar essas informações. Olha, o que tem de profissional maravilhoso, trazendo benefícios para que você não sofra tanto com os problemas que você tem dentro de você, que pode ser solução na hora que a gente traz um especialista. Nossa, muito bom, né, gente? A gente fica feliz de verdade.